Professor Kelvin, mas se a transformação não for isobárica, como é que eu calculo o trabalho? Presta atenção, olha só. Trabalho numa transformação qualquer. Ou seja, a transformação não é agora só isobárica. Ela pode ser uma transformação isocórica, isotérmica, adiabática, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para ti, ó. Eu tenho um gráfico no diagrama PV, né, que é um gráfico da pressão pelo volume, e aí eu tenho um certo gás que tem uma certa pressão PA, um certo volume VA, tem uma certa temperatura TA e um certo número de mols, tá? Então ele está aqui nesse estado, nesse diagrama. Aí ele vai sair desse estado A e vai chegar até o estado B. Nesse estado B, ó, ele já mudou de estado, ou seja, ele já está com outro volume, com uma outra pressão, uma outra temperatura, permanecendo com o número de mols constante, tá bom? Ele pode fazer essa transformação gasosa, eu posso fazer essa transformação gasosa no gás por alguns caminhos diferentes. Aqui eu coloquei dois para vocês, ó. Então, eu fiz primeiro o caminho 1, que é esse daqui, ó, aonde eu tenho uma transformação isocórica seguida de uma transformação isobárica. Aí ele saiu de A e chegou até B. Beleza? Foi realizado um certo trabalho. Agora, ele saiu de A até B por esse outro caminho 2 aqui, ó. Fazendo essa linha curva, tá vendo? Nesse outro caminho aqui, ele tem um outro trabalho. Como é que eu vou calcular o trabalho? Gente, sempre o trabalho, ele vai ser numericamente igual à área do gráfico, se tu tiver um diagrama P por V. Basta tu calcular qual é a área sob a curva, ou seja, qual é a área de baixo da curva, tá bom? Então, nesse caminho 1 aqui, por exemplo, que ele vai de A até B, fazendo esse percurso, o trabalho seria essa área aqui desse retângulo, olha só. Esses pontinhos verdes aqui que eu coloquei para vocês, ó. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, tá? Daqui para baixo seria o trabalho calculado, beleza? Agora, pelo caminho 2, o trabalho continua sendo a área sobre a curva. Só que agora ele vai ser menor. Se tu perceber, olha só, se tu pintar tudo que está para baixo aqui dessa curva, ó, se tu pintar tudo que está para baixo dessa curva, vai ficar esse formato aqui, ó, parecido com um trapézio, só que aqui em cima ele é mais curvo, né? No entanto, o trabalho vai continuar sendo a área desse gráfico, beleza? Então, sempre que tu tiver um gráfico P por V, o trabalho vai ser a área da figura geométrica. Pode ser que às vezes tu não tenha condições de calcular essa área aqui, mas muitos dos problemas vão trazer para ti uma figura geométrica que tu sabe calcular a área, tá bom? Lembrando, pessoal, olha só, ainda vai ser válido a equação de Clapeyron, tá? PV igual a nRT. Então, com ela, tu tem condições, às vezes, de calcular qual é a temperatura aqui, qual é o número de mols dessa transformação gasosa, quanto equivale a pressão ao volume, tá? Se o número de mols não modificar nessa minha transformação gasosa aqui, eu ainda posso usar a lei geral dos gases, tá? Usa tudo que tu já aprendeu até aqui. Mas eu quero te trazer uma informação nova aqui, olha só. O trabalho da figura 1, o trabalho do caminho 1, ele é maior do que o trabalho do caminho 2. Por quê? Porque ele tem mais área. Então, se eu estou saindo de um certo estado A e estou chegando até um certo estado B, igual para os dois caminhos, ó, tanto no caminho 1 como no caminho 2, eu saí de A e cheguei até B. Isso quer dizer que se o trabalho dos dois caminhos é diferente, que o trabalho depende da trajetória. Depende do caminho que eu vou tomar para fazer a minha transformação gasosa. Então, se eu estou construindo, por exemplo, lá na frente, uma máquina térmica que a gente vai aprender, o caminho que eu vou calcular o trabalho, ou o caminho que eu vou fazer a transformação gasosa, vai me dizer quanto é que vale o trabalho. E isso vai depender do caminho que eu vou tomar. Pode ser que o trabalho seja maior ou o trabalho seja menor. Beleza, pessoal? Entendido? Vamos continuando, então. Olha só aqui, ó.
Agora eu quero falar para ti do trabalho numa transformação cíclica, tá bom? Então, olha só, eu saí do estado A, fui até um estado B, depois do estado B fui até um estado C e voltei para o estado A novamente. Então, o meu gás, ele fez uma transformação cíclica, aonde ele saiu de um estado que tinha um certo volume, V1 e P1, fez uma transformação gasosa, que foi até o estado B, que ele tinha um volume V2, uma pressão P2. Depois ele foi para C, onde tinha um certo volume V2 e uma pressão P1, mas ele voltou para o estado inicial, onde ele tinha as mesmas variáveis de estado, pressão P1, volume V1 e temperatura T1. Gente, nesse caso, tu vai anotar o seguinte, olha só, o trabalho sempre vai ser numericamente igual à área interna dessa figura geométrica. Nesse caso aqui, olha, tu percebe que formou um triângulo, né? Logo, o trabalho total vai ser o trabalho da figura geométrica, o trabalho da área interna. E por que isso, professor Kelvin? Pelo simples motivo que o trabalho é a área da figura geométrica. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o trabalho total aqui, trabalho total, ó, o gás não saiu de A e foi para B, depois foi para C, depois foi para A de novo. Se eu quiser calcular o trabalho total, é só eu somar o trabalho do trecho AB, mais o trabalho do trecho BC, mais o trabalho do trecho CA. Só que presta atenção, ó, de A para B, ele está aumentando o seu volume. Então, o trabalho é positivo, expansão. Lembra disso, ó? Lembra disso? De B para C, ele não está variando o volume. Se ele não está variando o volume, então não tem como ter trabalho. Então, o trabalho de B para C é nulo. E de C para A, ó, de C para A, ele está diminuindo de volume. Ele está comprimindo. Logo, o trabalho vai ser negativo. Quando eu somar toda essa galera aqui, olha só o que vai acontecer. Esse cara vai ser positivo, esse cara vai ser zero, esse cara vai ser negativo. E vai prevalecer quem tiver maior valor numérico. Nesse caso aqui, ó, tu já sabe que o trabalho no trecho AB tem maior área. Então, o valor numérico dele é maior. E aí, presta atenção numa coisa, ó. Pinta tudo de roxo aqui, que é o trabalho de AB. Pinta de laranja o trabalho de CA. Faz esse menos esse. Tira essa parte da figura geométrica aqui, ó. Tira esse trecho do CA. O que que sobra? Só o triângulo, né, professor? Sobra só o triângulo. Antes, tu tinha todo esse aqui, de A até B. Tu retirando o trecho CA, ó, vai ficar só a parte do triângulo de cima. É por isso que quando tu tiver uma transformação cíclica, o trabalho vai ser a área interna da figura geométrica, tudo bem? E aí, olha só um detalhe aqui que eu tenho que trazer para ti, ó. Se esse trabalho for no sentido horário, ó, lembra? O relógio, horário, então isso vai ser positivo. Se esse ciclo for no sentido anti-horário, ou seja, ele saía de A para C, de C para B e depois de B para A. Anti-horário. Aí esse trabalho vai ser negativo. Lembra que a área só te dá o valor numérico. O sinal é tu quem coloca, o sinal é tu quem diz. A partir desses conceitos aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha, o trabalho nem deu tanto trabalho assim, não é verdade? Então vamos continuar o próximo tópico. Vem comigo.